Ah, mas o que é necessidade de aprovação? Quais as coisas negativas de necessidade de aprovação? Por que que eu tenho esse tipo de comportamento? Gente, eu vou falar sobre três pontos aqui principais do porquê algumas pessoas, né? Tem pessoas que têm tendência maior a exercer a necessidade de aprovação. Talvez seja você que está olhando o vídeo, talvez seja alguém que você conheça. Mas existem sim pessoas que têm tendências a terem maior uma necessidade de aprovação por três motivos. A primeira é por medo de serem rejeitadas, a segunda por medo do abandono e a terceira pelo medo da humilhação. Esses medos são gerados quando elas eram pequenas, na primeira infância. Então, elas têm tendência a ter uma necessidade de aprovação, consequentemente, de dizer não para as pessoas, têm muita dificuldade de dizer não para as pessoas, justamente porque elas têm medo de vivenciar uma dor que ela teve na infância. E essa necessidade de aprovação, esse bloqueio de aprovação, que se dá, a maior parte dele, ele vem por pessoas que exercem algum tipo de autoridade em nossa vida, seja nosso pai, nossa avó, nossa mãe, nossos tios, nossos professores escolares. Gente, na escola, autoridades como professor escolar, diretor, são pessoas que tendem a trazer uma necessidade de aprovação, né? Um bloqueio de necessidade de aprovação quando a gente se torna adulto. E aí eu entro na primeira pessoa que tem a necessidade de aprovação, que são pessoas que têm medo de ser rejeitada. São pessoas que durante a gestação, teve uma gestação um pouco mais conturbada. A mãe passou por alguma dificuldade, certo? E aí essa pessoa teve um medo de serem rejeitadas, porque elas se sentiram um pouco rejeitadas dentro do útero. Isso aí é um assunto para outro vídeo. Aguardem, tá? E também tem no canal esse assunto, tá bom? Procurem sobre essa pessoa, as pessoas que têm medo de serem rejeitadas, certo? E aí, gente, o que acontece? Quando essas pessoas se tornam adultas, com todos os bloqueios trazidos pelos pais, seja, meu filho, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, as pessoas não vão querer que você vá para casa dela. Se você fizer isso com seu coleguinha, ele não vai querer que você fique lá. Se você fizer isso na igreja, o pessoal da igreja não vão gostar de você, certo? E essa pessoa quando se torna adulta, ela cresce com uma necessidade de aprovação, é muito comum por medo delas serem rejeitadas, justamente quando elas forem, por exemplo, falar algo que desagrade a pessoa, essa pessoa vai ter medo de ser rejeitada pela essa outra pessoa. E aí, pessoas que têm medo de serem rejeitadas têm uma dificuldade também, né, que eu vou dar uma ênfase em dizer não, que é muito comum essa dificuldade em pessoas assim, nesses três tipos de pessoa, que é dizer não, né? Então, é tipo assim, fulano, faz isso pra mim, eu preciso de um favorzaço de ti, né? Ou, por favor, e aí a pessoa pensa, pera, se eu dizer não pra essa pessoa, ela pode ser que ela me rejeite, pode ser que ela não me queira mais aqui, pode ser que essa pessoa de alguma forma não queira eu por perto, e aí essa pessoa tem dificuldade de dizer não, certo? Pessoas assim, elas tendem a, inclusive, se rejeitar, primeiramente, e só de medo de sentir a dor da rejeição, e aí elas tendem a se rejeitar mais, certo? E aí vem a questão do segundo traço, que é o oral. O primeiro traço, gente, eu não falei o nome, mas se chama pessoas que têm tendência a esse comportamento de medo de rejeição. São pessoas mais magras, com a cabeça maior com relação ao corpo. A segunda, que se chama esquizoide, e a segunda é o oral. São pessoas mais fofinhas, mais redondinhas, mais com uma sensação mais de como é que eu posso falar, de acolhimento. São pessoas muito conversam demais, são pessoas muito emocionais, certo? Então essa pessoa oral, ela tem tendência a desenvolver uma necessidade de aprovação porque ela tem medo de ser abandonada pelas pessoas. E aí vem a questão de que, às vezes, uma pessoa que é oral, que tem esse traço de caráter predominante oral, que estão em um relacionamento abusivo, elas praticamente se deixam viver nesse relacionamento abusivo pelo medo de ser abandonada. A dor maior delas é se sentir que ela vai ficar sozinha. Mas ela tá ali no relacionamento abusivo, tá doendo, mas dor maior ainda, ela está naquele relacionamento. Então ela tem uma necessidade, sabe, de se manter naquele relacionamento, de dizer não para aquele relacionamento. De dizer não quero, não suporto, não aguento mais. Elas não dizem não. Sabe por quê?
porque elas têm medo de ser abandonadas. E aí eu venho de forma rápida, né, breve, falando sobre esses assuntos. Eu venho falar do masoquista, que são pessoas que são mais quadradas, do corpo mais quadrada, de uma aparência física mais tensa. São pessoas que têm tendência a trazer uma sensação de segurança no ambiente. São pessoas muito fortes. É o tipo de pessoa que aguenta as coisas da vida com mais facilidade do que o comum de algumas pessoas, certo? Então, essas pessoas, quando elas estão numa situação de dizer não, de se recusar para fazer algo, né, de falar que concorda com algo durante uma situação, como eu já havia falado, por medo da humilhação. Essas pessoas, quando elas foram pequenas, elas tiveram mais algumas situações na vida, como, por exemplo, no momento do desfraude, que ela se sentiu humilhada, seja pelo priminho, sabe quando a criancinha faz um cocôzinho e aí fica com mau cheiro no ambiente, aí todo mundo fica, tira essa criança daqui, essa criança tá fedida, tira ela daqui. E aí quando essa criança se torna adulta, ela tem esse medo de ser humilhada, justamente porque quando ela era criança, essa situação no cérebro, o cérebro gerou uma proteção para essa pessoa. E aí que vem a questão das qualidades dessa pessoa, mas a gente não vai entrar. Mas o cérebro entende como um medo, como um bloqueio, bem ali assim que foi a questão da humilhação, o medo, né? E aí essas pessoas, como proteção, tem mais dificuldade de dizer não para as pessoas com medo de elas serem humilhadas. Uma situação bem comum disso acontecer é quando uma pessoa às vezes aceita fazer algo, por exemplo, você traz uma proposta muito rápida, tipo, fulano faz esse negócio pra mim, tu tem que fazer até 8 horas da noite, porque se não fizer, tem que ser muito rápido, se não fizer, poxa, vai ser muito ruim, e aí eu vou me prejudicar, tem como você fazer isso por mim? Aí a pessoa fica, eita, se eu não fizer isso, a pessoa pode, sei lá, me fazer uma vergonha, ou a pessoa pode sair falando que eu não consegui fazer isso, sabe? E às vezes a pessoa fica tão naquilo de que o outro pode humilhar ela, que ela diz logo, tá, eu vou fazer. E aí tem tendência a carregar muitas coisas dentro de si, às vezes não suporta, chega um momento que explode, certo? Mas o que eu quero falar com isso tudo? O que eu quero trazer pra você? Pessoas que têm necessidade de aprovação, gente, são pessoas que têm uma autoestima que tem tendência a ter autoestima baixo demais. Por que autoestima baixo, Nayara? Porque elas não se colocam em primeiro lugar, elas sempre se colocam em segundo plano, ou melhor, em último plano. Tudo é importante ao seu redor, menos elas mesmas. São pessoas que têm tendência a viver em um momento familiar, em uma situação familiar, onde ela coloca a mãe em primeiro lugar, o filho em primeiro lugar, certo? O esposo em primeiro lugar e ela em último lugar. Então elas ficam com a autoestima baixa, elas têm tendência a se acharem feia, têm tendência a achar que os outros são melhores, elas são incapazes, certo? Tem tendência a se sentir, elas ficam com baixo autoestima tão negativo que elas não conseguem às vezes ver qualidade dentro de si. E aí vem outra consequência de uma necessidade de aprovação, é a dificuldade de crescer financeiramente, economicamente, certo? Conseguir dinheiro na vida. Por quê? Porque ela precisa agradar os outros, né? Precisa colocar os outros em primeiro lugar e depois ela em último lugar. E aí, consequentemente, se for, por exemplo, para ela se dedicar nos estudos em casa, produzir algo, ela vai dizer assim, aí vem um monte de convite pra ela, né? Vamos sair hoje, vamos pra festa hoje, vamos fazer isso, né? Aí ela fica, eita, eu tenho que fazer muito conteúdo em casa, mas aí fulano me chamou pra ir pra festa, e agora? Eu vou, fulano, eu vou pra festa, tudo bem. E aí ela deixa o quê? De crescer e produzir, inclusive, dinheiro na vida. É tipo assim, é como se toda vez que ela tivesse pra dar um passo na vida dela financeiramente, algo trava, necessidade de aprovação. Vem alguém e pede para ela fazer um favor. Vem o marido que é abusivo em cima dela, ela tem medo de ser abandonada, e aí ela deixa de produzir. Vem o namorado, que ela tem medo de ser deixada, e ela deixa de produzir. Vem
como é que eu posso falar? Vem aquele medo das pessoas humilhar, por exemplo, fui convidado pra festa, não vou pra festa. E aí o coleguinha vai dizer assim, fulano, ixi, fulano não participa de festa não, porque fulano se acha muito. E aí a pessoa sente uma humilhação, sabe? E aí, ou então acontece de outra situação, que é o que eu falei, de pessoas que têm medo de serem rejeitadas. Por exemplo, eu não vou pra festa, a pessoa me convidou pra festa, eu não vou pra festa, mas a próxima festa eu vou. Quando eu chego lá, as pessoas me ignoraram. Por quê? Porque acho que eu sou diferente delas, porque eu recusei ir pra uma festa. E aí a pessoa fica se sentindo rejeitada, e a tendência é essa pessoa não recusar mais festa pelo medo de se sentirem rejeitadas.